Ao lado de Catherine, nossos novos príncipe e princesa de Gales, sei que continuarão a inspirar e liderar nossas conversas nacionais. Quando o rei Charles ascendeu ao trono, muitos anteciparam que seu reinado seguiria em grande parte as tradições estabelecidas por sua mãe, a Rainha Elizabeth II. No entanto, os primeiros dias de sua monarquia revelaram uma mudança surpreendente na ordem real. Em uma decisão que abalou tanto os entusiastas quanto os especialistas reais, Kate Middleton, a duquesa de Cambridge, foi inesperadamente coroada como a futura rainha consorte, um título que muitos acreditavam que permaneceria com Camilla Parker Bowles. O anúncio, que veio como uma completa surpresa, preparou o palco para uma transformação dramática na família real britânica, marcando o alvorecer de uma nova era. O que estava por trás dessa mudança repentina? E o que isso significa para o futuro da monarquia? Por anos, Camila foi vista como uma figura permanente na família real, ganhando aceitação pública e desempenhando um papel crucial ao lado do rei Charles. Sua ascensão à rainha consorte após o falecimento da rainha Elizabeth pareceu confirmar seu lugar na hierarquia real. No entanto, em uma reviravolta chocante, foi Kate Middleton, com sua elegante imagem pública e profunda conexão com a geração mais jovem, quem agora foi escolhida para usar a coroa. Essa mudança, que pegou muitos de surpresa, levanta questões significativas sobre a direção futura da monarquia. O que a decisão do rei Charles de elevar Kate acima de Camila revela sobre sua visão para o futuro? A mudança não se trata apenas de um título. Ela simboliza uma mudança mais profunda na dinâmica da família real e nas mudanças sociais mais amplas em jogo. Ao elevar Kate, o rei Charles está fazendo uma declaração clara sobre a modernização da monarquia. Kate, com seu charme acessível e seu envolvimento ativo em causas sociais como saúde mental e educação infantil precoce, representa um novo tipo de realeza. Ela é vista como mais em contato com o público, mais próxima das gerações mais jovens e mais sintonizada com as expectativas em mudança da monarquia. Essa decisão parece refletir o crescente desejo por uma monarquia mais contemporânea que ressoe com os tempos, o que poderia ser uma jogada estratégica do rei Charles para garantir que a monarquia permaneça relevante e respeitada nos próximos anos. No entanto, a medida também tem ramificações para Camila. Depois de décadas trabalhando ao lado do rei Charles e passando por uma significativa revisão de sua imagem pública, o afastamento de Camila gerou uma onda de críticas e decepção entre seus apoiadores. Muitos sentem que sua dedicação à família real, especialmente seu trabalho de caridade e seu apoio inabalável a Charles, deveriam ter lhe rendido mais respeito. Também levanta a questão de qual será seu papel no futuro. Ela permanecerá como uma conselheira-chave do rei Charles ou se retirará ainda mais para o segundo plano? O rosto moderno da monarquia. À medida que Kate Middleton ascende ao topo da hierarquia real, seu papel está sendo redefinido. Por anos, ela foi vista como a bela esposa e mãe, muitas vezes em segundo plano apoiando o príncipe William. Mas agora, ao passar para o centro das atenções como rainha consorte, a abordagem de Kate à monarquia está prestes a reformular a imagem da família real. Ela será a monarca moderna que o mundo estava esperando? A jornada de Kate Middleton de plebeia à futura rainha foi nada menos que extraordinária. Ela cativou o público com sua graça, compostura e comportamento realista. Mas agora, à medida que suas responsabilidades aumentam, ela será forçada a navegar pelo delicado equilíbrio entre tradição e modernidade. A visão de Kate para a monarquia ainda é amplamente desconhecida, mas seu trabalho anterior em saúde mental, bem-estar infantil e ambientalismo mostra um forte compromisso com a mudança social. Como ela abordará as questões mais urgentes que a monarquia enfrenta no século XXI? Um dos maiores desafios de Kate
será superar as expectativas depositadas nela como membro da realeza. O peso da história, da tradição e da opinião pública pode ser esmagador, e muitos se perguntam se Kate está preparada para carregar um fardo tão pesado. Com sua crescente proeminência dentro da família e do público, ela precisará encontrar seu próprio caminho para a liderança. A inesperada queda em desgraça de Camilla. Por anos, Camilla Parker Bowles foi vista como uma figura divisiva. Seu relacionamento controverso com o príncipe Charles, seu caso com ele durante seu casamento com a princesa Diana e sua eventual ascensão como rainha consorte pareciam selar seu lugar na família real. Mas agora, apenas alguns anos após o início de seu reinado, Camilla está enfrentando um revés inesperado. A decisão de elevar Kate Middleton à rainha consorte colocou Camilla em uma posição mais discreta, e seu futuro dentro da família real agora é incerto. Essa queda em desgraça não foi fácil para Camilla. Ela passou décadas trabalhando para ganhar a aceitação pública, e seu relacionamento com Charles já foi considerado um grande escândalo. Ao longo dos anos, Camilla trabalhou incansavelmente para remodelar sua imagem pública, mas o anúncio de que Kate Middleton ascenderá ao trono a abalou. Alguns veem isso como um sinal de diminuição do poder de Camilla, e outros se perguntam se é uma traição pessoal. Ela se retirará para um papel mais discreto? Ou continuará a lutar por relevância dentro da monarquia? Com Camilla agora marginalizada, o futuro da monarquia será, sem dúvida, moldado por suas ações. O que espera a mulher que já foi aclamada como rainha consorte? A crescente influência da princesa Anne. A princesa Anne, há muito tempo, é um dos membros mais trabalhadores da família real, mas sua influência sempre foi ofuscada por seus parentes de maior destaque. Agora, no entanto, com a ascensão de Kate Middleton e a reorganização dos deveres reais, o papel de Anne na monarquia está se tornando mais significativo do que nunca. Poderia a princesa Anne ser a chave para o futuro da monarquia? A natureza direta e a ética de trabalho de Anne lhe renderam a reputação de ser a princesa real. Ao contrário de outros membros da família, Anne sempre se concentrou no dever, raramente buscando os holofotes. No entanto, à medida que a monarquia enfrenta desafios cada vez maiores, a experiência e a atitude pragmática de Anne podem torná-la uma figura essencial para guiar a família por esses tempos turbulentos. Com sua crescente proeminência, espera-se apenas que a influência de Anne dentro da família real cresça. Com sua abordagem pragmática e dedicação ao serviço real, Anne está bem posicionada para dar um passo à frente e desempenhar um papel fundamental na modernização da família real. Poderia ela ser a figura que ajuda a conduzir a monarquia através de seus desafios atuais para uma nova era? Os movimentos ousados do rei Charles. O rei Charles tomou algumas decisões ousadas e controversas desde que ascendeu ao trono. Desde a reformulação da estrutura da família real até o apoio público a Kate Middleton como rainha consorte, Charles está fazendo movimentos que podem mudar para sempre a monarquia. Mas o que está impulsionando essas decisões? E que impacto elas terão na família real e no público britânico? Charles há muito tempo é visto como um membro da realeza progressista, defendendo causas ambientais e a mudança social. Sua ascensão ao trono lhe deu a oportunidade de remodelar a monarquia para melhor atender às necessidades da Grã-Bretanha moderna. A decisão de elevar Kate Middleton em vez de Camilla, bem como o impulso para que os membros mais jovens da realeza assumam mais responsabilidades, faz parte da visão mais ampla de Charles para o futuro. Mas o que isso significa para o papel tradicional da monarquia? E será aceito pelo público? Esses movimentos ousados fazem parte de um esforço estratégico para modernizar a monarquia? Ou há algo mais em jogo? Mergulhamos profundamente na visão real de Charles e no que suas decisões podem significar tanto para a monarquia quanto para a nação. Como o público reagirá à ascensão de Kate?
Enquanto Kate Middleton se prepara para assumir seu papel como rainha consorte, a reação do público à sua ascensão é um ponto-chave de foco. Embora Kate seja amplamente amada pelo público britânico, sua repentina ascensão gerou reações mistas. O povo da Grã-Bretanha a abraçará como sua futura rainha? Ou verão sua ascensão como uma ruptura com a tradição? A monarquia há muito tempo é vista como um símbolo de tradição e estabilidade. Mas com a ascensão de Kate Middleton, a família real está mudando de marcha. As gerações mais jovens são atraídas pela sensibilidade moderna de Kate e por sua personalidade realista. Mas as gerações mais velhas podem ver sua ascensão como uma ruptura com os velhos costumes. A resposta do público desempenhará um papel fundamental na determinação do sucesso do reinado de Kate e se ela pode unir a monarquia sob uma nova visão. Ela será capaz de preencher a lacuna entre tradição e modernidade? Ou seu reinado será marcado por controvérsia? À medida que a família real entra em uma nova era, a percepção pública de Kate será crucial para determinar o futuro da monarquia. A fissura real. À medida que a monarquia continua a evoluir, a relação entre a princesa Kate e Camila está se tornando cada vez mais complicada. O que antes era visto como uma dinâmica cordial, agora está carregado de tensão e rivalidade. À medida que Kate ascende à rainha consorte, Camila se vê relegada a um papel mais discreto, e o atrito entre essas duas mulheres é palpável. Sua rivalidade desestabilizará a família real? Ou é simplesmente um choque natural de personalidades e ambições? Por anos, Camila trabalhou incansavelmente para conquistar seu lugar na família real, superando um passado escandaloso e se estabelecendo como rainha consorte. No entanto, a ascensão meteórica de Kate ofuscou seus esforços. Em público, Camila muitas vezes foi retratada como uma figura de apoio, enquanto a imagem acessível e moderna de Kate a tornou a queridinha do público. Agora, enquanto Kate se prepara para assumir um papel mais proeminente, pairam dúvidas sobre o futuro de Camila dentro da família real. Ela está preparada para ficar em segundo plano ou lutará para recuperar sua posição? Nos bastidores, a tensão entre Kate e Camila se tornou um ponto de discussão dentro da família real. À medida que a geração mais jovem começa a assumir mais papéis de liderança, membros mais velhos como Camila podem ter dificuldade em navegar nessa nova dinâmica de poder. O legado da rainha. Embora Kate Middleton tenha assumido o centro do palco como a futura rainha consorte, há outra membro da realeza que tem ganhado influência silenciosamente nos bastidores. A princesa Anne, conhecida por sua abordagem pragmática dos deveres reais, tem sido uma presença discreta, mas poderosa, dentro da monarquia. Mas com a mudança da guarda, poderia a princesa Anne se tornar a figura-chave que ajuda a guiar a família real através de sua crise atual? Anne, há muito tempo, é considerada uma das membros mais trabalhadoras da família real. No entanto, ela frequentemente foi ofuscada por seus irmãos mais glamourosos. Com o reinado do rei Charles marcando o início de uma nova era, o estilo de liderança pragmático e decisivo da princesa Anne pode se mostrar inestimável. À medida que a monarquia busca se modernizar e abrir espaço para os membros mais jovens da realeza, a experiência e a dedicação de Anne ao serviço real podem torná-la o elo que mantém a família unida. Mas à medida que a dinâmica de poder muda, como Anne navegará em sua crescente influência? Ela se tornará uma conselheira fundamental de Kate, enquanto ela se prepara para assumir seu papel como rainha consorte? Ou Anne continuará a servir silenciosamente, trabalhando nos bastidores para garantir que a monarquia permaneça relevante e eficaz? Um grande amigo meu. Tenho um grande número de amigos. Sou terrivelmente sortudo por ter tantos amigos que acho maravilhosos. Segurem seus chapéus porque as cartas particulares do príncipe Philip
desencadearam uma onda de choque que pode abalar os alicerces da família real. Camilla Parker Bowles sempre foi o espectro no casamento de Charles e Diana, mas essas páginas recém-expostas revelam exatamente até onde sua influência chegou. Desde as críticas francas de Philip a Charles até sua surpreendente simpatia por Diana, cada carta secreta goteja escândalos e rumores. Quer saber se a monarquia pode resistir a essa tempestade? Preparem-se. Este drama épico está apenas começando. A crítica privada de Philip ao caso de Charles. O príncipe Philip nunca foi de meias palavras, e suas cartas sobre o caso de Charles com Camilla Parker Bowles provaram o quão firme e protetor ele poderia ser. O público sempre o viu como uma figura severa, mas essas mensagens pessoais lançam luz sobre sua profunda frustração com o comportamento de Charles e sua simpatia pelas lutas de Diana. Embora ele e Diana fossem bastante diferentes em temperamento, Philip entendeu que seu casamento havia sido abalado por dor e traição muito antes de o mundo saber de toda a sua extensão. Desde o início, o contato contínuo de Charles com Camilla despertou inquietação e suspeita em Diana. Philip, preocupado com o impacto negativo tanto na monarquia quanto na harmonia familiar, criticou Charles por colocar tudo em risco. Ele via o relacionamento de seu filho com Camilla não apenas como uma falha pessoal, mas como uma ameaça potencial à dignidade da família real. Em uma de suas cartas, Philip aparentemente chamou Charles de tolo por arriscar seu casamento. Embora isso possa soar brusco, também mostrou seu desejo genuíno de impedir que Charles continuasse um curso que poderia prejudicar todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, as cartas de Philip revelam uma compaixão inesperada por Diana. Ele reconheceu que, apesar de sua enorme popularidade, ela se sentia sozinha e sobrecarregada pelo escrutínio público. Ele simpatizou com sua luta para se encaixar em uma instituição que prosperava com formalidade e contenção. O próprio Philip se adaptou a uma vida de dever real. Portanto, ele compreendeu as pressões diárias que Diana enfrentava, especialmente quando a lealdade emocional de seu marido parecia estar em outro lugar. Dada a vulnerabilidade de Diana, Philip se preocupou muito com o príncipe William e Harry, que foram pegos no caos. Ele acreditava que eles precisavam de proteção da cobertura constante da mídia e da dor criada pelo relacionamento em ruínas de seus pais. Em suas cartas, ele exortou Diana a se concentrar no bem-estar dos meninos, enquanto também encorajava Charles a pensar sobre o dano que esse escândalo poderia causar. O que torna sua crítica tão impressionante é que Philip não apenas repreendeu Charles por princípio, ele estava genuinamente dilacerado pelo efeito que a presença de Camilla teve em Diana e nas crianças. Ele queria defender a tradição e manter uma imagem real respeitável. Ainda assim, ele se sentiu compelido a falar quando percebeu que as ações de Charles ameaçavam a estabilidade da família que ele serviu tão fielmente. Embora estranhos nunca saibam cada palavra daquelas cartas particulares, fica claro que a crítica de Philip foi muito além de uma severa desaprovação. Foi, em essência, o apelo urgente de um pai para proteger a monarquia e curar os danos causados por um escândalo que abalou a família real até o seu âmago. Empatia por Diana. A entrada da princesa Diana na família real não foi nada tranquila. Ela tinha apenas 20 anos quando se casou com o príncipe Charles e quase imediatamente se viu sobrecarregada pela tradição real e pelo brilho implacável da mídia. Embora alguns acreditassem que o casamento de conto de fadas de Diana lhe concederia uma vida feliz, ela lutou sob o peso da expectativa, da solidão e da angústia emocional. Surpreendentemente, uma figura que ofereceu compreensão, pelo menos em particular, foi o príncipe Philip. Frequentemente visto pelo público como um patriarca severo e pragmático, o príncipe Philip mostrou lampejos de genuíno cuidado e simpatia por sua nora.
Em cartas reveladas posteriormente ao mundo, Philip reconheceu que Diana enfrentava intensa pressão de todos os lados: a imprensa, as expectativas públicas e seu próprio casamento frágil. Ele reconheceu que o rígido senso de dever da monarquia chocava-se fortemente com a abordagem mais aberta e empática de Diana, deixando-a isolada e incompreendida. Essas cartas foram marcantes porque revelaram a crítica de Philip ao seu próprio filho. Ele acreditava que Charles era tolo por arriscar seu casamento e a imagem geral da monarquia por meio de seu vínculo com Camilla Parker Bowles. Mas sua preocupação com Diana não parou em simples palavras de desaprovação em relação a Charles. Philip também reconheceu o impacto que o escrutínio público e um casamento fracassado tiveram em sua saúde mental. Ele percebeu que Diana se sentia sozinha, apesar de sua popularidade global, e queria que ela soubesse que tinha um aliado, mesmo que seu estilo fosse mais direto do que gentil. Outra marca da empatia de Philip foi seu foco em proteger William e Harry. Ele se preocupou com o circo emocional que se desenrolava ao redor deles, enfatizando que eles deveriam ser protegidos o máximo possível da turbulência. Isso sugere que ele não via Diana simplesmente como um membro problemático da realeza. Em vez disso, ele entendeu que ela era uma mãe devotada, tentando manter seus filhos seguros em um ambiente impossível. Embora ninguém possa dizer que o príncipe Philip e Diana concordavam em tudo, suas cartas mostram um homem que reconheceu seu sofrimento e procurou aliviá-lo das únicas maneiras que conhecia. Ele pode ter sido imerso na tradição real, mas às vezes deixou isso de lado para ter empatia com uma jovem princesa presa em um centro das atenções que se tornava cada vez mais implacável. Para Diana, que muitas vezes se sentia invisível, deve ter sido um alívio descobrir que por trás da formalidade de Philip havia uma vontade de entender seus medos e sua dor. Preocupação com a imagem pública. Para a família real, manter uma imagem pública impecável sempre foi primordial. No entanto, com as cartas particulares do príncipe Philip vindo à tona, cartas que supostamente vazam tudo sobre Camila, sua fachada controlada está mais uma vez em questão. Essas cartas revelam o quão importante a imagem era para o príncipe Philip, a rainha Elizabeth e toda a monarquia, especialmente durante o volátil casamento de Charles e Diana. Desde o início, Philip se preocupou que o vínculo contínuo de Charles com Camilla Parker Bowles manchasse o nome da família real. Ele sentia que casos, ou mesmo o rumor deles, minavam a mística que os membros da realeza haviam construído com tanto cuidado. Cada aparição pública era orquestrada para lembrar o mundo da estabilidade e da tradição reais. Aos olhos de Philip, se o relacionamento de Charles com Camilla se tornasse muito óbvio, ou se Diana falasse abertamente sobre traições conjugais, a monarquia poderia enfrentar um desastre de relações públicas. As cartas particulares de Philip frequentemente tocavam na importância dos limites. Mesmo quando criticou Charles por ser tolo o suficiente para arriscar tudo, ele estava, em última análise, preocupado com o efeito cascata na reputação da firma. Para ele, isso não era meramente uma falha pessoal. Isso ameaçava a coroa. A superfície brilhante da monarquia só era tão forte quanto a crença pública nela. E Philip sentiu que o comportamento de Charles, com Camilla sempre por perto, estava erodindo essa confiança. A abertura de Diana apresentou outro grande desafio: sua autêntica atitude emocional e, mais tarde, sua explosiva entrevista panorâmica quebraram a regra tácita da discrição real. Embora o público adorasse Diana por sua sinceridade, isso abalou o senso de ordem de Philip. Ele escreveu cartas instando-a, em essência, a manter certos assuntos em particular por causa de William, Harry e da imagem mais ampla da monarquia. Ainda assim, ele simpatizou com ela. Ele sabia que o foco da imprensa poderia ser implacável
e ele parecia dividido entre apoiar as lutas de Diana e defender um sistema secular que valorizava o silêncio e a contenção. Camila, sempre em segundo plano, transformou-se de uma amiga secreta de Charles para uma mulher que muitos culpavam pelo desmoronamento do conto de fadas. Para Philip, sua presença ameaçava não apenas Diana, mas a própria monarquia. Em um mundo onde os jornais vendiam manchetes chocantes de desgosto e traição, cada rumor alimentava o apetite do público. As cartas sugerem que Philip reconheceu a rapidez com que a boa vontade pública poderia desaparecer uma vez que o escândalo assumisse o centro do palco. Apesar de tudo, a preocupação primordial de Philip era manter intacta a imagem da monarquia, algo que ele acreditava ser vital para sua sobrevivência. No entanto, essas cartas recém-reveladas destacam o quão frágil essa imagem poderia ser quando emoções reais, relacionamentos ocultos e uma mídia morbidamente curiosa convergiram em uma tempestade real. Tentativas de mediação. As cartas do príncipe Philip revelam que seu papel como mediador no casamento de Charles e Diana foi muito mais complicado do que qualquer um suspeitava. Embora muitos o vissem como uma figura severa e tradicional, essas mensagens recentemente vazadas ilustram o quão interessado ele estava em restaurar a harmonia em uma casa real cambaleando à beira do abismo. De fato, seus negócios com Diana foram surpreendentemente considerados, dada sua reputação de franqueza. Desde o início, Philip sabia que Camilla Parker Bowles estava no meio de tudo. Diana, sentindo-se desprezada pela fixação de Charles em Camilla, encontrou poucos aliados dentro da família real. No entanto, as cartas de Philip mostram que ele reconheceu que Diana estava sobrecarregada e isolada. Ele acreditava firmemente que se ambos os lados se comunicassem com mais honestidade, talvez o casamento pudesse ser salvo. Às vezes, o conselho de Philip a Diana era inegavelmente direto. Ele não hesitou em criticar seu próprio filho por colocar em risco a autoridade moral da monarquia por meio de seu relacionamento contínuo com Camilla. Philip esperava que essas opiniões francas pudessem chocar Charles a ponto de ele ver os danos causados tanto ao bem-estar de Diana quanto à reputação da coroa. Ele também exortou Diana a manter o foco em seus filhos, os príncipes William e Harry, e a não deixar que o caos da mídia consumisse a infância dos meninos. Ainda assim, os esforços de mediação de Philip colidiram com personalidades fortes e desconfiança profundamente enraizada. A dor de Diana era profunda demais, e Charles, de acordo com essas cartas, não estava disposto a terminar sua dependência emocional de Camilla. Embora Philip mantivesse a esperança de que sua perspectiva direta e orientação paterna reunissem o casal, os eventos rapidamente saíram do controle. Quanto mais Charles se apoiava em Camilla, mais Diana se sentia traída, não apenas por seu marido, mas pelas tradições que pareciam protegê-lo. Philip tentou proteger a monarquia, instando ambas as partes a respeitar seus deveres. No entanto, o efeito foi limitado. Diana, vendo seus apelos ignorados, voltou-se cada vez mais para a imprensa, alimentando ainda mais o interesse público no escândalo. As tentativas de mediação de Philip revelam um avô, pai e consorte real preso no meio de uma dolorosa colisão de amor, dever e tradição. Suas cartas desesperadas não foram apenas projetadas para remendar um casamento fraturado, mas também para salvaguardar a imagem pública da monarquia. Embora seus esforços não pudessem impedir o eventual divórcio de Charles e Diana, eles permanecem um testemunho do desejo de Philip de manter a família unida, preservando seu legado secular. Apesar do papel inegável de Camilla no drama, as implicações de Charles querer Diana fora do caminho sempre estiveram no centro das teorias da conspiração.
Mas agora, as cartas vazadas do príncipe Philip reacenderam essas alegações com força dramática. Nessas notas particulares, Philip revela os profundos temores de Diana e sugere que a conexão contínua de Charles com Camilla Parker Bowles desempenhou um papel enorme na tensão. Embora não haja prova oficial de que Charles tenha tramado algum plano contra Diana, mesmo a sugestão de tais intenções lança uma longa sombra sobre a história real. As cartas de Philip indicam que Diana se sentiu cada vez mais insegura em seus últimos anos, preocupada que a frustração de Charles e o circo da mídia o levassem a medidas desesperadas. Observadores acreditam que esses temores não eram mera paranoia. Afinal, os membros da realeza estavam navegando por uma tumultuosa crise matrimonial enquanto faziam malabarismos com uma imagem muito pública. Com Camilla sempre em segundo plano, a preocupação de Diana de que Charles pudesse querer que ela desaparecesse, como as cartas parecem implicar, adicionou uma dimensão perturbadora ao seu relacionamento já tenso. Críticos argumentam que não existe um elo direto entre Charles e a trágica morte de Diana em 1997. Investigações oficiais culpam um acidente de carro fatal, a perseguição de paparazzi e um motorista sob a influência de álcool. No entanto, as cartas vazadas atiçam sussurros de décadas de que Charles via Diana como um obstáculo para seu futuro com Camilla. Houvesse ou não uma trama real, as cartas confirmaram que Diana realmente temia que forças próximas a Charles pudessem prejudicá-la. O príncipe Philip, evidentemente, levou suas preocupações a sério o suficiente para reconhecê-las por escrito. Tais revelações levantam questões urgentes. Os temores de Diana foram alimentados por ameaças reais? Ou ela se sentiu encurralada por uma família que não queria que ela abalasse séculos de tradição protegida? A monarquia sempre valorizou a discrição e a unidade. Um divórcio de alto perfil, além das entrevistas reveladoras de Diana, os colocou sob enorme pressão. Se Charles nutriu ressentimento, pode ter vindo do incessante frenesi da mídia e da extraordinária popularidade de Diana, ambos os quais conflitavam com seu desejo de um futuro estável e ordenado. Avisos sobre o frenesi da mídia. Quando as cartas particulares do príncipe Philip, que supostamente revelavam tudo sobre Camilla, vazaram, o mundo se concentrou nas alegações explosivas sobre Charles e Diana. No entanto, havia outro fio condutor nessas trocas secretas, avisos urgentes sobre um iminente frenesi da mídia. Philip entendeu melhor do que a maioria como o apetite do público por drama real poderia sair do controle, causando enormes consequências para todos os envolvidos. Suas mensagens diretas refletem tanto frustração quanto previsão, revelando que ele antecipou que a imprensa aproveitaria qualquer detalhe escandaloso e o explodiria. Desde os primeiros dias do namoro de Charles e Diana, as manchetes projetavam um romance idílico de conto de fadas. Mas uma vez que surgiram rachaduras em seu casamento, especialmente a presença duradoura de Camilla, os tabloides entraram em overdrive. As lutas pessoais de Diana, juntamente com a relutância de Charles em deixar Camilla ir, deram aos repórteres famintos uma forragem infinita. Em suas cartas, Philip repetidamente advertiu tanto Diana quanto Charles de que, uma vez que a mídia soubesse de seus problemas conjugais, controlar a narrativa seria quase impossível. Ele também se preocupou que o implacável foco de atenção danificaria a reputação da família real muito além de um único escândalo. Com a monarquia dependendo da boa vontade pública, Philip viu uma clara conexão entre privacidade e longevidade. As cartas o revelam, instando Diana a evitar alimentar rumores, ao mesmo tempo em que advertia Charles de que demonstrações públicas de afeto com Camilla, por mais inocentes que fossem, se tornariam material de primeira para os tabloides.
Ele previu o ciclo desastroso de rumores e refutações que eventualmente consumiria os Windsor. Essa mania da mídia não apenas machucou Charles e Diana, mas também afetou William e Harry. As cartas de Philip expressaram preocupação de que os meninos crescessem em um mundo onde as câmeras seguiam cada movimento deles, magnificando cada disputa familiar para as vendas de jornais. Quanto mais tensão dentro do palácio, maiores as manchetes e menos chances as crianças tinham de encontrar a normalidade. Ele queria que ambos os pais protegessem seus filhos, lembrando-os de que cada passo em falso público logo seria notícia de primeira página. Em última análise, os avisos de Philip sobre a imprensa provaram ser dolorosamente precisos. Diana, sentindo-se ignorada e isolada, deu sua famosa entrevista ao Panorama, que desencadeou ainda mais escrutínio da mídia. Enquanto isso, Charles enfrentou críticas intermináveis por seu vínculo com Camila, alimentando fofocas sobre conspirações e agendas ocultas. Foi exatamente a tempestade contra a qual o príncipe Philip havia alertado, onde a dor privada foi exposta para um público faminto por escândalo. Hoje, suas cartas vazadas servem como um testemunho das lutas da família real com uma máquina de mídia que nunca para, sempre observando, sempre faminta pela próxima manchete. Foco em William e Harry. Ao discutir as cartas particulares do príncipe Philip, aquelas que supostamente acabaram de vazar tudo sobre Camila, é impossível ignorar o quanto ele se preocupou com William e Harry. Ao longo daqueles anos tensos, os dois jovens príncipes estiveram no centro de uma tempestade que nunca pediram. O relacionamento conturbado de seus pais e a contínua proximidade de Charles com Camila se tornaram notícias de primeira página, quer eles gostassem ou não. A correspondência do príncipe Philip revela um avô genuinamente ansioso pelas consequências emocionais que todo esse caos poderia infligir aos meninos. Desde o início, William e Harry foram forçados a um centro das atenções mais brilhante do que a maioria dos filhos de celebridades enfrenta. O fascínio da mídia por Diana, que já havia sido apelidada de princesa do povo, significava que cada viagem à escola, cada feriado em família e cada pequeno marco era fotografado, dissecado e debatido. Em suas cartas secretas, Philip alertou sobre o dano a longo prazo que essa atenção invasiva poderia causar. Ele repetidamente exortou Charles e Diana a protegerem seus filhos de uma imprensa implacável. Não fazia sentido tentar esconder completamente os meninos da vida pública. Afinal, eles eram da realeza. Mas Philip acreditava fortemente em traçar limites firmes para manter alguma aparência de normalidade. Afinal, William e Harry estavam lidando com mais do que apenas paparazzi. Eles estavam lutando contra as tensões familiares enquanto seus pais se distanciavam. As cartas de Philip deixam claro que ele reconheceu o quão prejudicial é para as crianças quando mamãe e papai discutem, especialmente sob o olhar atento de toda uma nação. Ele se preocupou que a situação, particularmente o vínculo de Charles com Camila, minasse a sensação de segurança de William e Harry em um momento em que eles mais precisavam. Quando os problemas emocionais de Diana se espalharam para a esfera pública, Philip a exortou a confiar em pessoas em quem confiava enquanto protegia seus meninos do pior. Enquanto isso, ele implorou a Charles que tivesse cuidado em manter Camila fora dos holofotes para que William e Harry pudessem ter algo parecido com uma infância normal. Tensão triunfando sobre a tradição. As cartas, supostamente vazadas do príncipe Philip, abriram a cortina sobre um drama real raramente visto tão abertamente. No centro de tudo está Camila Parker Bowles, a mulher cuja presença silenciosa e persistente desafiou séculos de costume real. Para o príncipe Charles e a princesa Diana, a vida pública já era intensa. Ainda assim, adicione as fortes opiniões do príncipe Philip
e seu descontentamento com as escolhas de seu filho, e a cena tomou um rumo dramático. As rachaduras nos alicerces reais estavam crescendo demais para serem escondidas. Por décadas, a tradição guiou cada movimento dos membros da realeza, desde o dever público até o comportamento privado. Mas como Charles se recusou a romper os laços com Camila, a tensão em seu casamento com Diana tornou-se impossível de ignorar. De acordo com as cartas reveladas de Philip, ele acreditava que era tolo e míope para Charles arriscar danos irreparáveis à monarquia com um caso emocional que todos pressentiam, se não viam claramente. Em risco não estava apenas a imagem de conto de fadas da jovem princesa de Gales, mas também a noção de longa data de que os casamentos reais, uma vez selados com cerimônia, devem perdurar silenciosamente por causa da tradição. A dor de Diana expôs seu desejo de intimidade em uma família que valorizava a compostura. Ela se sentiu emocionalmente abandonada, presa em um mundo que julgava seu menor passo em falso. Philip, embora frequentemente descrito como pragmático, expressou surpreendente empatia em suas cartas, reconhecendo que seu sofrimento tinha raízes em algo mais do que a intrusão da mídia. Ele sabia que a fachada cuidadosamente elaborada da monarquia estava se desmoronando, revelando emoções cruas por trás dos muros do palácio. No entanto, as personalidades e lealdades conflitantes dentro da Casa Real tornaram a reconciliação impossível. Charles estava dividido entre o dever e uma mulher que o público via como a outra. Diana, sentindo-se amada e ignorada, começou a sair dos limites tradicionais ao falar abertamente com a imprensa. De repente, o segredo real chocou-se com a transparência moderna, rasgando em pedaços a mística cuidadosamente preservada da família. Mesmo com Philip tentando mediar, a tensão aumentou, finalmente subjugando a histórica cultura de resistência silenciosa da monarquia. A fachada de conto de fadas se estilhaçou. Quando Charles e Diana apareceram pela primeira vez em público como um casal, o mundo não viu nada além de magia de conto de fadas. Ela era jovem, tímida e bonita. Ele era o charmoso herdeiro do trono. Seu casamento luxuoso em 1981 pareceu confirmar a fantasia. 750 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram com admiração, convencidas de que essa união real simbolizaria esperança e romance para gerações. No entanto, por trás das manchetes brilhantes e dos vestidos cintilantes, escondia-se uma realidade muito mais sombria do que qualquer um suspeitava. Cartas recentemente vazadas do príncipe Philip, cartas que acabaram de revelar tudo sobre Camila, lançaram nova luz sobre o quão frágil era realmente aquela imagem de conto de fadas. Desde o início, o apego de Charles a Camilla Parker Bowles deixou Diana desconfortável. Essas cartas sugerem que o próprio Philip estava ciente de como o contato contínuo de Charles com Camilla poderia desmoronar toda a imagem cuidadosamente coreografada que o palácio se esforçou tanto para manter. O público, enquanto isso, ansiava por cada detalhe da vida da nova princesa, alimentando inconscientemente um frenesi da mídia cada vez maior. Com o passar do tempo, Diana sentiu o peso esmagador das expectativas reais e a formalidade sufocante que as acompanhava. Dentro do Palácio de Buckingham, ficou claro que a história de sonho criada para as câmeras nunca se alinhou totalmente com a vida real. Charles, por sua vez, enfrentou suas próprias lutas. Pressionado a se casar e produzir herdeiros, ele pode não ter estado preparado emocional ou de outra forma para uma união com alguém que mal conhecia. Com a influência de Camila ainda presente, seu foco se desviou e Diana se sentiu mais sozinha do que nunca. As cartas particulares do príncipe Philip, conforme revelado nesses vazamentos, ressaltam o quão seriamente ele levou a crescente crise. Ele tentou mediar
repreendendo Charles por arriscar tudo ao não deixar Camila ir e mostrando surpreendente simpatia pelo isolamento de Diana. Em público, a máquina real continuou a projetar glamour e harmonia. Mas nos bastidores, a tensão da falsa perfeição só cresceu. Diana lutou com sua saúde mental e a imprensa, sempre mordaz e curiosa, capitalizou cada deslize de sua compostura. As revelações, desde as entrevistas sinceras de Diana até as chocantes novas cartas que confirmam a própria frustração de Philip, expuseram um casamento assombrado por segredos e desgosto. Ficou claro que as fotografias sorridentes e as grandes procissões nunca foram a história completa. O que o mundo saudou como um romance de livro de histórias foi, de fato, um sonho frágil que se estilhaçou sob o peso da traição, da tradição e de um implacável centro das atenções. Legado duradouro das cartas. Mesmo décadas depois que o tumultuado casamento de Charles e Diana estampou as manchetes, as cartas secretas do príncipe Philip ainda provocam novas conversas sobre a verdadeira dinâmica dentro da casa real. Nesses escritos particulares, Philip aparece tanto enérgico quanto compassivo. Ele repreende Charles por continuar com Camila, mas também simpatiza com Diana, ciente de que ela se sentia encurralada pela tradição e pela constante atenção pública. O fato de essas cartas agora existirem aos olhos do público inegavelmente remodelou a forma como vemos a dor no centro do antigo conto de fadas. Por um lado, as cartas sublinharam o quão seriamente Philip temia o impacto do escândalo na monarquia. Ele entendeu que o público há muito tempo apreciava a família real como um símbolo de continuidade. Essas confissões privadas mostram que ele se preocupou que o relacionamento de Charles com Camila destruísse essa imagem cuidadosamente elaborada. Ao escrever para Diana, Philip tentou consertar as coisas. Ele a encorajou a se reconciliar com Charles e a preservar a aura de estabilidade da monarquia. Mas por trás desse motivo, havia um calor genuíno. Ele reconheceu as lutas de Diana e queria poupá-la de mais sofrimento. Essa dupla postura de fervorosa proteção, tanto pela instituição quanto por seu povo, continua sendo uma das revelações mais marcantes das cartas. Com o tempo, as cartas também se tornaram parte do legado mais amplo de Diana. Elas mostram uma jovem princesa sob pressão de todos os ângulos, apoiando-se em quem quer que lhe desse uma tábua de salvação. Sua disposição de confiar em Philip e a disposição dele de responder atestam uma crença mútua de que alguma aparência de unidade familiar ainda poderia ser salva. De fato, as cartas detalham não apenas um casamento em crise, mas também uma preocupação paternal por William e Harry. Philip frequentemente lembra Diana de que os meninos merecem proteção contra as tempestades da mídia. Esse instinto protetor ecoa muito depois da morte de Diana, alimentando perguntas sobre como os eventos poderiam ter se desenrolado se os laços familiares tivessem sido mais fortes. Finalmente, essas cartas servem como um lembrete de que as pessoas por trás da coroa têm as mesmas vulnerabilidades que qualquer outra. Elas suportam desgosto, disputas familiares e o fardo de viver aos olhos do público. Aprender sobre as críticas diretas de Philip, bem como sua simpatia, o transforma de patriarca distante em um pai tentando fazer o certo tanto por seu filho quanto por sua nora. Nesse sentido, o legado das cartas vai além de apontar culpados. Elas nos encorajam a ver os membros da realeza como indivíduos presos em uma extraordinária teia de dever, amor e tradição, onde a esperança pessoal às vezes se choca com as implacáveis exigências da coroa. Tenho 75 anos agora e não me lembro de ninguém além deles. Em um desenvolvimento chocante que enviou tremores pelo Palácio de Buckingham, Laura Lopes, filha da rainha Camila, foi sentenciada em um caso envolto em extraordinário sigilo. A decisão, proferida a portas fechadas e ausente dos registros judiciais públicos,
resultou em sua remoção imediata do solo britânico. Funcionários do palácio fizeram esforços sem precedentes para suprimir detalhes do caso, mas nossas fontes descobriram informações perturbadoras sobre o que realmente aconteceu. O que a filha da rainha poderia ter feito para receber uma sentença tão severa? E por que a família real está desesperada para mantê-lo escondido? Fique ligado porque essa revelação muda tudo o que pensávamos saber sobre a Casa de Windsor. A audiência secreta. Em uma manhã cinzenta de segunda-feira, Laura Lopes chegou a um prédio governamental não identificado no centro de Londres. Ao contrário das aparições judiciais de alto perfil de outras figuras públicas, não havia fotógrafos da imprensa, nem multidões esperando, apenas uma entrada de aparência comum guardada por seguranças incomumente alertas. Vestida de forma conservadora e escoltada por indivíduos que não portavam identificação oficial, Laura foi conduzida por uma entrada privada e desapareceu da vista do público. Lá dentro esperava o que uma fonte descreveu como um tribunal que não existe oficialmente. Sem galeria pública, sem repórteres judiciais, sem procedimentos legais comuns. A pequena sala austera continha apenas pessoal essencial, um juiz com autorização de segurança especializada, promotores com histórico de inteligência, em vez das credenciais típicas do Serviço de Promotoria da Coroa, e uma equipe de defesa sujeita a acordos de confidencialidade tão restritivos que quebrá-los constituiria traição. Isso não era justiça, como o público entende, revelou uma fonte com conexões com os protocolos de segurança real. Isso era gerenciamento de crise disfarçado de procedimentos legais. As acusações contra Laura, embora nunca formalmente tornadas públicas, centraram-se no acesso não autorizado a arquivos reais confidenciais, especificamente documentos que a monarquia passou décadas mantendo longe da vista do público. Segundo nossas fontes, Laura passou anos coletando silenciosamente informações que representavam uma ameaça existencial à imagem cuidadosamente elaborada da monarquia moderna. Começou com uma simples curiosidade sobre a história da família, explicou alguém anteriormente ligado à casa de Laura. Mas o que ela descobriu a levou por um caminho que acabou cruzando linhas que a instituição não podia tolerar. Os materiais mais sensíveis supostamente incluíam documentos relacionados a acordos financeiros reais com governos estrangeiros, correspondências privadas revelando as opiniões não filtradas de membros seniores da realeza sobre assuntos políticos e, o mais explosivo, registros contradizendo narrativas oficiais sobre eventos históricos importantes envolvendo a monarquia. Durante o processo de 6 horas, Laura teria permanecido composta, falando apenas quando diretamente abordada pelo juiz. Ao contrário de réus criminais que poderiam implorar por clemência ou alegar circunstâncias atenuantes, ela não ofereceu defesa além de reconhecer suas ações. Os presentes descreveram seu comportamento não como derrotado, mas resoluto, a postura de alguém que havia feito as pazes com as consequências de uma escolha deliberada. A sentença, quando proferida, foi inédita para uma pessoa de seu status. Embora não denominada prisão em qualquer sentido convencional, a decisão ordenou sua realocação imediata para uma instalação segura, não divulgada fora do território britânico, onde permaneceria indefinidamente sem acesso a dispositivos de comunicação, internet ou visitantes não aprovados. A terminologia oficial, isolamento protetivo por razões de segurança nacional, mal disfarçava a realidade. Exílio permanente destinado a garantir seu silêncio. Quando Laura foi escoltada da sala por uma saída segura, ela teria se virado para um alto funcionário real presente e proferido 7 palavras que assombram os corredores do palácio desde então. A verdade encontra seu caminho. Sempre. Em questão de horas, ela havia sido removida do solo britânico por transporte militar. Seu destino, conhecido apenas por um punhado de funcionários,
com as mais altas autorizações de segurança. A operação de acobertamento. A declaração pública do palácio emitida no dia seguinte não mencionou nenhum processo legal. Simplesmente anunciou que Laura Lopes residiria no exterior indefinidamente por motivos pessoais e solicitou privacidade. A brevidade e a imprecisão apenas alimentaram a especulação entre aqueles que monitoram de perto as atividades reais. Nos bastidores, uma operação elaborada já estava em andamento. Equipes com treinamento especializado e recuperação de evidências desceram sobre propriedades ligadas a Laura, sua casa de família, escritórios, depósitos, até mesmo locais registrados sob nomes não associados publicamente a ela. Computadores foram apreendidos, documentos confiscados e dispositivos de armazenamento removidos. Mas a operação foi muito além da simples coleta de evidências. Eles não estavam apenas coletando materiais, revelou uma fonte familiarizada com a resposta de segurança. Eles estavam eliminando todos os vestígios de sua pesquisa e, por extensão, de sua presença na vida real. O mais revelador foi o tratamento de seu estudo particular em sua casa em Wiltshire. Segundo funcionários domésticos que testemunharam a operação, a sala foi sistematicamente desmontada. Tábuas do assoalho foram removidas, painéis de parede foram abertos e luminárias de teto foram examinadas em busca de compartimentos ocultos. A minúcia sugeriu extrema preocupação com o que poderia estar escondido ali. No entanto, apesar dessa busca exaustiva, documentos importantes aparentemente permaneceram desaparecidos. Os materiais mais sensíveis, o que uma fonte chamou de evento de nível de extinção da monarquia, não foram encontrados em lugar nenhum, desencadeando alarme entre aqueles que gerenciavam o esforço de contenção. Havia séria preocupação de que ela tivesse criado um interruptor do homem morto, explicou um ex-oficial de inteligência com conhecimento do caso. Arquivos de seguro distribuídos a aliados de confiança, programados para se tornarem públicos sob certas condições. Esse medo impulsionou a próxima fase: identificar e neutralizar possíveis cúmplices. Amigos que foram próximos de Laura repentinamente receberam oportunidades de emprego inesperadas no exterior. Associados tiveram seus pedidos de visto misteriosamente agilizados. O padrão revelou um esforço coordenado para distanciar qualquer um que pudesse ter servido como seu confidente. Particularmente preocupante para os funcionários reais foi a amizade de longa data de Laura com um jornalista investigativo conhecido por expor escândalos governamentais. Esse indivíduo anunciou abruptamente um ano sabático prolongado na Nova Zelândia pouco depois da remoção de Laura, levantando questões sobre se eles haviam sido pressionados a ficar em silêncio ou se estavam se posicionando além do alcance imediato das autoridades britânicas. Rastros digitais de Laura também começaram a desaparecer. Arquivos de eventos em que ela havia aparecido ao lado de membros da família real foram editados. Sua mínima presença nas redes sociais desapareceu da noite para o dia. Até mesmo fotografias em que ela aparecia perifericamente em funções reais foram removidas de plataformas oficiais e substituídas por versões cuidadosamente cortadas, excluindo-a. O objetivo era minimizar gradualmente a conscientização pública de sua existência, observou um especialista em mídia social que rastreou as mudanças. Não um apagamento tão óbvio que levantaria questões, mas um sutil enfraquecimento de sua presença na história real. As fraturas familiares por trás dos muros do palácio. A sentença de Laura teria criado a crise familiar mais grave desde a partida de Harry e Meghan. A rainha Camila, dividida entre o instinto materno e o dever institucional, foi descrita por fontes internas como arrasada, mas silenciada. Segundo fontes próximas à Casa Real, ela foi informada da ação contra sua filha apenas horas antes de ocorrer. Apresentado não como um pedido de permissão, mas como uma necessidade operacional já em andamento. A Camila foi dada a aparência de consulta,
disse uma fonte do palácio. Na realidade, ela estava simplesmente sendo preparada para aceitar uma decisão tomada em níveis que nem ela poderia contestar. O rei Charles, enquanto isso, teria adotado uma posição mais firme, apoiando a ação. Fontes sugerem que ele viu as atividades de Laura não meramente como uma preocupação de segurança, mas como uma traição pessoal, particularmente em relação a documentos relacionados a Diana e a resposta da monarquia após sua morte. Essa diferença de perspectiva teria criado uma dolorosa distância entre o casal real. O rei entende a necessidade institucional, explicou um antigo conselheiro real. Mas ver sua esposa lamentar a perda efetiva de sua filha enquanto não consegue oferecer conforto genuíno criou uma tensão em seu relacionamento que não existia antes. A reação mais volátil teria vindo do irmão de Laura, Tom Parker Bowles. Ao contrário de sua irmã mais reservada, Tom manteve um perfil público como escritor e crítico gastronômico, permanecendo conectado aos círculos reais. Segundo múltiplas fontes, ele se opôs vocalmente à ação contra Laura, chegando a ameaçar falar publicamente sobre seu tratamento. Uma perspectiva que enviou ondas de choque pelos funcionários do palácio que já estavam gerenciando uma situação precária. Tom teve que ser gerenciado de forma diferente, revelou uma fonte. Seu perfil público tornou a coerção impossível, então a influência foi aplicada por meio de canais profissionais. De repente, novas oportunidades surgiram. Acordos de publicação se materializaram. A mensagem era clara. A cooperação seria recompensada. A resistência teria custos. O príncipe William, agora totalmente integrado à maquinaria institucional da monarquia, teria apoiado a ação contra sua meia-irmã, vendo-a como lamentável, mas necessária para a estabilidade da monarquia. Segundo fontes internas do palácio, ele estava entre aqueles informados sobre o conteúdo específico dos documentos apreendidos e reconheceu seu potencial para danificar fundamentalmente a instituição que um dia liderará. O mais intrigante é que o príncipe Harry, há muito tempo afastado das operações reais em sua vida na Califórnia, teria feito investigações discretas sobre a situação de Laura por meio de intermediários. Fontes sugerem que ele reconheceu paralelos entre o tratamento dela e suas próprias experiências desafiando os protocolos reais. Diante dessas investigações encontrando evasivas diplomáticas dos canais oficiais para a rainha Camila, a situação criou uma posição impossível. Fontes descrevem uma mulher presa entre a obrigação institucional e a angústia materna, sem permissão para se comunicar diretamente com sua filha desde a sentença. Todas as informações vêm por meio de briefings oficiais fornecidos pelo mesmo aparato de segurança que orquestrou a remoção de Laura. Em público, ela mantém a compostura, observou um membro da equipe doméstica. Em particular, o peso é visível. Ela começou a questionar o caminho que a levou à vida real, se perguntando se o custo pessoal se tornou muito grande. Ela era a vilã. Ela era a terceira pessoa no casamento. Ela precisava reabilitar sua imagem. O tribunal está em silêncio. Todos observam, esperam. Então algo chocante acontece. O rosto da rainha Camila empalidece. Suas mãos tremem. Antes que alguém possa reagir, ela cai no chão. Suspiros enchem a sala. As pessoas se levantam de seus assentos. Juízes, advogados, segurança. Todos estão em choque. Há apenas alguns momentos, ela estava ali esperando para ouvir sua punição. Mas assim que o juiz falou, tudo mudou. As palavras a atingiram como um peso pesado. Seus olhos se arregalaram, seu corpo balançou e então ela desabou. Guardas correram para seu lado. Algumas pessoas sussurram, outras apenas olham fixamente. A cada hora surgia um novo vazamento ou uma reviravolta chocante. As pessoas não conseguiam parar de assistir. O povo britânico se sentiu traído e a pressão sobre a família real atingiu um patamar inédito. O que piorou as coisas
foi o fato de que membros da realeza raramente enfrentam ações legais. A última vez que o público viu um membro da realeza enfrentando problemas legais foi quando o príncipe Andrew se envolveu em um grave escândalo. Mas mesmo assim, a família conseguiu protegê-lo. Desta vez, no entanto, foi diferente. As evidências eram fortes demais e as pessoas estavam furiosas demais. Não havia saída. O caso teve que ir a julgamento. O drama no tribunal. O dia do julgamento pareceu um filme. Pessoas se reuniram do lado de fora do tribunal desde cedo, segurando cartazes e cantando. Repórteres de todo o mundo estavam lá tentando vislumbrar a rainha enquanto ela entrava. Todos queriam ver seu rosto. Ela pareceria assustada? Ela sequer apareceria? Quando o relógio marcou 9 horas, as portas do tribunal se abriram. As câmeras dispararam loucamente. E lá estava ela, a rainha Camila. Ela usava um vestido preto e óculos escuros. Seu rosto estava pálido e seus lábios cerrados. Ela não sorriu. Ela não acenou. Ela apenas entrou direto, ignorando a multidão. Mas uma coisa ficou clara. O rei Charles não estava com ela. As pessoas notaram. Falou mais alto que palavras. O ar dentro do tribunal estava pesado. A tensão era palpável. A promotoria estava pronta. Eles apresentaram cada evidência que tinham. Fotos, recibos, extratos bancários, tudo mostrando como o dinheiro destinado a instituições de caridade e projetos públicos havia sido usado para os prazeres pessoais de Camila. Férias em ilhas particulares, roupas de grife, negócios secretos, tudo estava às claras agora. E então veio a maior reviravolta. Depoimentos de funcionários do palácio. Pessoas que trabalharam para a rainha ficaram diante de todos e falaram. Eles falaram sobre como foram solicitados a encobrir as coisas. Eles falaram sobre as ameaças que receberam quando se recusaram. Uma ex-funcionária com lágrimas nos olhos disse: "Nos disseram para ficar em silêncio ou perder nossos empregos. Estávamos com medo." A equipe de defesa de Camila fez o seu melhor. Eles a pintaram como uma mulher que era apenas uma vítima da política palaciana. Eles argumentaram que ela não sabia de onde vinha o dinheiro. Eles disseram que ela simplesmente confiou nas pessoas erradas. Seu advogado chegou a dizer que Sua Majestade apenas fez o que achava melhor para a coroa. Ela nunca teve a intenção de prejudicar ninguém, mas o dano estava feito. O tribunal tinha ouvido demais. As pessoas tinham visto demais. E, no fundo, até Camila sabia que isso não ia acabar bem. O veredicto e a sentença. Após dias de argumentos, depoimentos de testemunhas e inúmeras evidências apresentadas, finalmente chegou o momento que todos esperavam. O tribunal ficou em silêncio enquanto o juiz se preparava para proferir o veredicto. As câmeras focaram. Os repórteres prenderam a respiração. Mesmo do lado de fora do tribunal, as pessoas ficaram paralisadas esperando. O juiz começou recapitulando o caso. Ele falou sobre os anos de uso indevido de fundos, as mentiras e os encobrimentos. Sua voz era fria, firme e cheia de decepção. Então vieram as palavras que abalaram toda a nação. Sua Majestade a Rainha Camila é considerada culpada das acusações apresentadas.